amada minha. Aqui é Cris Martinkovics. Eu sou acupunturista formada pela ABA e certificada pela China. E eu quero falar com você hoje sobre um tópico muito relevante que chama-se ansiedade. O quanto a ansiedade pode atrapalhar o teu processo e o seu desejo de ser mãe. Uma questão muito importante quando a gente fala de ansiedade é entender essa ansiedade, que hoje a gente tem que ter em mente que você não é culpada por essa ansiedade. A sociedade, o ritmo que as coisas têm acontecido é um ritmo insano, e isso está fazendo com que a gente não tenha mais o ciclo natural das coisas. Como se a ansiedade vai começar logo onde você acorda. Naturalmente seria você simplesmente, bela e linda, desperta com o nascer do sol, quando o seu corpo está pronto para despertar, e não é o que acontece. A gente já amanhece o dia com um despertador gritando na nossa orelha, com uma ansiedade com o que vai acontecer no dia de hoje, e sempre a ansiedade é o excesso do amanhã. É quando a gente não consegue estar no hoje, a gente consegue somente pensar no depois, no amanhã. E isso faz com que a gente queime. E queime em que sentido, Cris? Quando eu falo no processo de ansiedade, de baixar essa ansiedade para a gente conseguir o nosso tão desejado bebê, eu tô falando que o processo de água, energético de água, é o que mais tem que funcionar. Quando a gente está gerando, a gente precisa desse elemento muito bem equilibrado. Quando existe a ansiedade, existe um descontrole do fogo. Esse fogo, ele acaba secando a sua água. E a água deveria controlar o fogo, e não o contrário. Eu tenho 3 elementos que são importantíssimos quando a gente fala de ansiedade na medicina chinesa. São eles: madeira, fogo e água. A água alimenta a madeira, para que nasça essa arvorezinha. A madeira alimenta o fogo. Então, quando eu tenho muita madeira no fogo, o que acontece? Fogueira, que é a ansiedade. E esse fogo, ele é tão alto que a água que deveria controlar o seu fogo, ele não consegue. Ele acaba sendo controlado. E aí sim, eu seco. E o secar é secar mucosas, secar lágrima, boca. A boca seca é um sinal, sim, que tá faltando, né? Desidratando. A questão do intestino seco e principalmente vagina. A vagina, quando ela tá seca, ela já é um indício de que faltou a lubrificação, o seu óleo interno, para que isso aconteça. Como é que, sem o muco cervical, que é aquele muco que vai sair quando você está ovulando, você quer que o espermatozoide chegue até as suas trompas para então fazer a fecundação? O óvulo, muitas vezes, eu brinco que frita, ele não chega nem a sair, ele tem uma questão yang tão forte, e o óvulo é o máximo do yin. Ele é o responsável por uma demonstração de que o nosso corpo está em pleno funcionamento e principalmente nutrido de energia e nutrido de sangue. São os 2 elementos que eu preciso muito fortemente quando a gente fala em termos de fecundação. Muitas pessoas me perguntam como eu me reconheço estar ansiosa. A ansiedade, quando esse fogo descontrolado que sobe para nossa mente, que deixa a gente tonto, que fica milhões de ideias o tempo inteiro, ele tá queimando na minha cabeça, eu fico com a cabeça quente e consequentemente os pés e as mãos frias. Esse fogo deveria descer para aquecer o teu pé, e o frio do teu pé deveria subir para esfriar a sua mente. Isso não está acontecendo. A energia não está circulando. Então a somatização do teu corpo, quando a gente fala de ansiedade, ela vai de sintomas muito leves até sintomas extremamente perigosos. O mais leve é aquela coisinha no peito, tipo uma sensação de estranho, de taquicardia, eu começo a suar, as minhas mãos suam, até palpitação,
Então eu começo a ter realmente ataques, onde eu sinto o meu coração mais forte. Eu começo a ter suores muito profusos, suor embaixo do braço, suor na nuca, suor realmente nas áreas mais acima. E ele pode chegar a ataques cardíacos, acidentes cardiovasculares. São coisas que o Yang, esse fogo, subiu tão forte que ele pegou e realmente te atacou. É uma invasão de fogo gigantesca causada por excesso de calor, que é a ansiedade. A ansiedade, ela vai ser sempre o excesso do amanhã. A gente não tá aqui no hoje. E a depressão, o excesso do passado. E muitas coisas, quando a gente fala nesse processo, a ansiedade geralmente ela é causada por 2 principais motivos. O primeiro delas é por medo de não ser suficiente. Não ser suficientemente boa mãe, não ser suficientemente capaz de gerar um neném, não ser suficientemente boa no seu trabalho. Então, o estado de suficiência é um dos fatores principais da sua ansiedade. O segundo fator é o medo. É o medo de não... eu vou chamar de medo do amor, tá? Por quê? Quando a gente tem um excesso de amor por um filho e a gente zela por ele a ponto disso virar uma ansiedade cada vez que ele sai de casa, porque você não sabe o que vai acontecer com ele na rua, tudo que é excesso, por excesso do amor que você tem pelos seus pais, por excesso de amor que você tem aos seus companheiros, aos seus amigos, o medo do amor. E o amor, ele é para os corajosos. É muito complicado quando a gente fala de lidar com a ansiedade quando a gente não está ciente de quais são os 2 fatores que podem estar acontecendo para que a gente tenha esse desequilíbrio chamado ansiedade. Quando a pessoa chega no meu consultório e diz, eu sou ansiosa, é a mesma coisa que você dissesse, eu sou resfriada. Por quê? Se a ansiedade é uma doença, e eu vou diferenciar uma coisa agora, a ansiedade que faz mal para o seu corpo, que dá essa sensação, que faz com que você não esteja no presente hoje, que tenha sintomas físicos que faça você queimar. E a ansiedade boa? A ansiedade boa é aquela que, nossa, vai chegar uma amiga minha de viagem e eu vou recebê-la. Que delícia de ansiedade. Quando eu tenho um projeto novo, que delícia de projeto. São 2 coisas muito diferentes, onde uma pode me parar, uma pode me bloquear. E a segunda vai me mover. Eu me movo pelos meus projetos, eu me movo pelos meus filhos, eu me movo pelo meu marido. Eu tenho um anseio de que as coisas fiquem melhor cada vez mais, que eu possa trabalhar melhor para que eu tenha tempo de qualidade melhor com eles. Isso acontece sempre na mente. A mente é a primeira coisa que vai acontecer e que vai fazer com que você comece a pensar e a estruturar como funciona a sua ansiedade. Você vai conseguir eliminar a ansiedade? A resposta é não. A ansiedade ela é um sentimento nato. Você nasceu com ela e você vai morrer com ela. Eu falo muito da questão do bebê. Quando o bebê tá para nascer, para passar pelo canal vaginal, para vir ao mundo, ele sofre de ansiedade. E ele sofre de ansiedade por quê? Porque é um ato que não é a coisa mais tranquila do mundo, não é mesmo? Passar por um canal tão estreito, ter os ossos da cabeça molinhos para que ele possa passar por isso, passa ombro, passa tronco, passa bumbum, passa pernas. São coisas que quando você consegue estruturar melhor na sua mente, você vai ter melhor possibilidade de lidar com isso. Então a ansiedade vai ter aquela que vai te parar, que vai te fazer realmente parar o carro para abastecer, né? Que você quer continuar dirigindo. Ela vai fazer com que você pare um pouquinho. Núbia, minha amada, minha querida professora, mestre, feliz em te ver aqui. A ansiedade, então, que vai te fazer ir pra frente. E o anseio de você ter o seu bebê, de você conseguir ter esse bebê no colo, de você conseguir gerar essa nova vida, vai te fazer estar no presente. E o estar no presente é você cuidar do que você pode, como se fosse a sua alimentação, o seu sono, os seus hábitos de vida, a sua meditação, o seu caminhar.
As pessoas aceleradas caminham muito rápido. Então, quando você consegue fazer esse desaceleramento, essa respiração consciente, então daqui a pouquinho eu vou falar nas dicas que eu tenho para te ajudar a controlar um pouco melhor essa tua ansiedade. Então, quando a gente fala dos elementos água, fogo e madeira, o equilíbrio deles, né? E a água, ela só consegue ser feita, realmente ser produzida, ser refeita. Pensa numa nascente de um rio. Quando você deixa ele quietinho, quando você faz com que a água brote, e a água, ela brota no repouso. O rim precisa de repouso. Quando a gente tá com o rim muito fraquinho, a gente não tem vontade de fazer muitas coisas. A gente tem baixo libido. A gente tem suores noturnos, a gente acorda de madrugada para fazer xixi. Tudo isso vai indicar que você está com deficiência energética de rim. Sabe aquela vontadezinha de só ficar no sofá, quietinho, potinho de sorvete, Netflix, não fala comigo? Por quê? Porque a raiz da língua é onde brota o rim. Então, o rim, a vontade, as pessoas que não têm vontade de falar que estão num processo, por exemplo, depressivo, a raiz do rim não se comunica com essa questão de coração, útero e rim, que a gente precisa que seja feito. Quando a gente está falando de fígado, o fígado ele é a madeira. Ele é o responsável por todo o controle de energia. O que sobe, o que desce, o que entra, o que sai. Quando a gente fala de fígado, é muito importante que você lembre que ele é responsável pelas emoções. Ele armazena as emoções de frustração, culpa, irritabilidade, raiva. Esses são os principais sintomas. Por isso, quando a gente tá em TPM, é o tempo para mim, que a gente sempre fala, né? A gente deveria desacelerar. Essa madeira, ela tá em brotinho pequenininho, ela precisa crescer, e é nesse ciclo da primavera, do fígado, que ele começa, então, a desabrochar, a ficar crescente, digamos assim. E o fígado, ele tendo essa disfunção, eu tenho menstruações irregulares, eu tenho cólica menstrual. As funções de fígado, eles distribuem o sangue. Então, enquanto o baço fabrica o sangue, o nosso fígado armazena o sangue. Ele é responsável, inclusive, pelo rum, que é o espírito do sono, do ir e do vir. Quando você tem sono muito picado, quando você acorda entre 1 e 3 da manhã, pode indicar, sim, um desequilíbrio de fígado. E o coração, que é o fogo. O fogo é aquele que vai ser responsável, então, pelas minhas euforias. Você já percebeu que criança em parque de diversão termina em choro? Lembre dos filhos. Eu, por exemplo, quando eu estive com o Lucas na Disney, todo final de noite era choro. Eu falava, gente, eu não acredito. Ele tá aqui, vendo Pateta, vendo Minnie, vendo toda essa correria toda. E chegava no final do dia, ele tava numa tristeza, num choro. Ele olhava os fogos e chorava. Por quê? Porque é como se eu tivesse muito fogo e a água precisasse vir para acalmar. Então, algumas pacientes minhas relatam que quando tem acesso a uma crise de ansiedade, tá? Que tá muito eufórica, que tem um problema sério com isso, o choro alivia a água. O banho alivia a água. Todas as coisas que você for referenciar, que vão ter então o excesso de fogo muito grande, que eu preciso da água para acalmar isso, lembrem-se de olhar de novo com muito amor para dentro de vocês. Qual é o desequilíbrio que está sendo ocasionado referente a esses 3 elementos? O yin do rim, ele forma o óvulo, e o yang do rim, ele mantém o óvulo. Então, a tonificação energética do rim é um dos fatores mais importantes quando a gente fala de gestação. Por isso a importância da gente entender, e eu vou sempre bater na tecla dos 5 elementos, porque eu preciso que você entenda ele, porque é um dos caminhos. O autoconhecimento, ele sim, ele é um dos fatores que faz com que você consiga controlar um pouco melhor isso. E isso sim eu preciso que você controle. Então, controlar que, nossa, vai chover hoje, putz, eu não trouxe guarda-chuva, puxa vida, e começar a ficar brava com isso, não vai adiantar nada. Controle o que você tem acesso. Então, controle a sua comida, né? O que você está ingerindo, e alguns alimentos para tirar a ansiedade, eu vou falar na sequência. O processo de gravidez,
E quando a gente está falando de ansiedade, ele me preocupa muito porque quando eu estou pré-ocupando, e é ocupar previamente, a palavra preocupação é ocupar previamente um espaço na sua cabeça com amanhã. Então muitas pacientes começam a sofrer porque, nossa, Cris, esse mês já era, não tem neném esse mês, puxa, vou menstruar de novo. Então ela já começa a se preocupar e a sofrer no início do processo. E a gente tem um processo longo, é um caminho. Quando a gente consegue entender que a preocupação excessiva vai fazer com que eu tenha deficiência energética de baço, e aí eu tenho aumento de vontade de comer doce, a minha cabeça não para nunca, são processos que atrapalham a minha gravidez, eu tô lutando contra. Eu tô dizendo que eu preciso gerar uma nova vida. Para gerar, eu preciso de água. Bicho da seda. Sabe, quando você entra no casulo, fecha e se protege. Dificilmente a gente consegue quando a gente está dissipando a energia, quando a gente está colocando tudo a perder. Então, volta para dentro de você, se encontra, conversa com você mesmo. A ansiedade, eu sempre comparo a macaquinhos. Então, são macaquinhos que estão lá batendo tambor na minha cabeça o tempo todo. Parece que nunca param, sabe? Duracell, Rayovac, tudo. Quando eu paro eles com Rivotril, com os remédios todos que vão fazer você fazer assim, ó, você vai dar uma cacetada na cabeça desse macaco e você faz com que ele pare. Realmente você acredita que essa seja a melhor forma de fazer teu macaquinho parar dentro da sua cabeça? Ou seria melhor você sentar na frente dele e começar a conversar com ele? Começar a entender quais são as questões que ele está trazendo, por que ele tem, lembrando, a ansiedade por medo de não ser suficiente para alguma coisa, suficientemente bom para alguma coisa, ou medo por amor, medo por zelo demais, medo por cuidado que a gente não tem controle. Então são duas coisas que ficam o tempo inteiro passando na nossa mente quando a gente fala do processo de ansiedade. Existem pacientes que chegam no meu consultório com uma história aonde? Cris, eu venho de um processo de fertilização, eu venho de um processo de coito. Hoje a medicina chinesa, a acupuntura, infelizmente, muitas pessoas veem como alternativa e não integrativa. A medicina alternativa eu tenho que escolher a alternativa A ou a alternativa B. Eu tô falando da medicina integrativa porque eu preciso dos médicos, eu converso com os médicos, a gente troca informações sobre o paciente, porque a nossa informação, ela tem que estar casada, ela tem que ser um processo único. A equipe de anjos que eu vou chamar são os médicos, as pessoas todas que estão junto com a gente, fazendo com que a gente todos tenhamos um único objetivo, que é o engravidar, é o gerar esse bebê. Com isso, a medicina integrativa é aquela que o médico diz o que ele precisa, eu digo o que a gente precisa na medicina chinesa, e a gente anda junto, a gente anda integrado. Eu não tenho como olhar dentro do útero da mulher, então lá dentro eu preciso que um exame, por exemplo, de imagem seja feito para que eu veja se tem uma endometriose e que nível está essa endometriose. Então existem sinais na língua que a gente consegue identificar nível de estagnação de sangue no útero, mas dentro da medicina tradicional ocidental é necessário para os exames de hormônios. Quando a gente está falando no autoconhecimento do ciclo da mulher, é uma forma que ela vai ter de controlar melhor quais são as alternativas que ela tem para a gente conseguir então esse bebê. Controlar a ansiedade aumenta as minhas chances de engravidar? Sim. Uma vez que eu controlei o fogo que sobe, o fogo que queima e que faz com que meus óvulos fritem, com que minha mente fique totalmente fora do controle, quando eu consigo fazer com que esse fogo seja diminuído com o aumento de produção de água, da vontade, da energia de movimentação, da flexibilidade, do levar a vida mais leve, do fazer gerar, eu consigo então que o processo de gravidez aconteça uma vez que o rim vai estar muito tonificado. E o rim, ele é para mim o cara que é a estrela quando a gente fala de fertilização. Eu preciso estar com meu útero quente, e o útero quente ele vai estar se meu pé estiver quente.
Então mantenham os seus pés quentes. Eu sempre falo hot food e hot sex. Pé quente, comida quente e sexo quente. São as 3 coisas importantes quando a gente fala de fertilização. Quanto tempo ela pode demorar para engravidar caso ela não cuide da ansiedade? Anos e anos. Muitos dos processos de gravidez a gente percebe que as pessoas falam: vai viajar que você engravida, adota que você engravida, relaxa que você engravida. E o relaxar, o tirar o foco, não é no sentido de fazer outra coisa. É no sentido de você ensinar a sua mente que o tempo vai acontecer. Você volta e prepara o seu corpo com todas as ferramentas que você tem, com todos os controles que você tem, para que na hora que o universo diga it's time, né, a hora que o espírito estiver pronto para descer, a hora que o anjinho quiser vir, a hora que teu filho estiver pronto para ser gerado, ele consegue então descer e se ancorar, como o chinês diz, né? O Shen da criança, que é o espírito da criança, que é o que vai chegar ao corpo corpóreo dela, né? A massa corpórea dela, quando chega, é o universo quem diz. A gente pode fazer o que a gente tem controle, o que a gente consegue em termos de ação, mas quem decide a hora do seu neném chegar é sim o universo. Como a mulher pode se preparar para o momento que deseja engravidar? Então, no momento que a mulher deseja engravidar, ela precisa ter consciência. E consciência que eu estou dizendo é consciência corporal, espiritual, financeira. São todas as consciências que a gente precisa que ela tenha. Por quê? Uma vez que o autoconhecimento é um dos principais fatores que a gente precisa, ela precisa voltar-se para dentro de si e entender quais são as coisas que estão passando ali dentro dela. Quando a gente pergunta, tem um muco cervical? E a resposta é não sei o que é isso. Quando você ovula, ela vai para um aplicativo para verificar quando ela ovulou. Quando foi tua última menstruação, ela recorre ao celular. A conexão que você tem com o seu celular é maior que você tem com você. Então o meu convite é que você desligue literalmente a sua conexão 4G e se conecte com uma coisa chamada Wi-Fi universal, que é quando você olha para o divino, você confia e você recebe essa conexão Wi-Fi universal, conversando com o seu neném, conversando com o seu útero, honrando seus ancestrais. Existem questões pendentes com pai, com mãe, que a gente precisa resolver antes de gerar esse neném, para que você seja uma mãe melhor, uma mãe mais consciente, e consciente em todos os sentidos. Quando a gente fala do processo de fertilização in vitro, muito dinheiro envolvido, muito desgaste físico, emocional. O corpo da mulher sofre demais com as fertilizações in vitro e a gente tem um trabalho grande para desintoxicação desse organismo e para voltar às energias. Então, quando a gente fala do simples clomide para induzir uma ovulação, ele produz uma deficiência energética de rim muito grande. Por quê? Se você imagina que é uma linha de produção que produziria um óvulo por mês e ele vai lá e produz 10. Então, eu aumento 10 vezes a produção. Por isso que eu tenho dor lombar, por isso que os hormônios todos entram meio que em choque nesse processo. Muito bem. Expliquei para vocês como é que funciona a ansiedade, quais são os processos envolvidos nele, e aí você vai me perguntar assim, tá bom, Cris, como eu faço para reduzir essa minha ansiedade? E eu tenho algumas dicas que podem te ajudar. A primeira delas chama-se autoconhecimento. Quando a gente está falando no conhecer-se a si mesmo, no saber quais são os seus ciclos, qual é a sua rotina, qual é o seu hábito que está causando esse desconforto na ansiedade, você começa a ter consciência do como seria se você pudesse domar essa coisa chamada de mente. Lembre-se que você não é a sua mente está dentro de você. Você consegue controlar. Então, o autoconhecimento referente ao processo da ansiedade do seu corpo é um primeiro ponto que é essencial. E para isso eu posso precisar de terapias.
por exemplo. Eu preciso me autoconhecer. Terapia não é para louco, terapia é para quem quer se cuidar, é para quem quer se entender melhor. Então, fazer essa análise e alguém de fora tá observando pode te ajudar muito nesse processo. Quando a gente fala de ansiedade, o segundo fator que auxilia demais é a atividade física. Como a gente está dizendo que a movimentação energética que eu preciso dentro do corpo, ela é feita através de algumas coisas. Então, quando eu faço acupuntura, é uma movimentação energética física, que eu tô ali com a agulha fazendo com que isso, ou que eu faça alguns pontos com massagem, que é o que eu ensino na minha mentoria, aonde então você faz com que a sua ansiedade reduza. Falando nisso, eu vou dar a primeira dica então referente a como reduzir a ansiedade quando a gente fala de pontos de acupuntura, acupressão. Tem um exercício que ele é simplesmente bater essa parte e essa parte do braço. Aqui passa o meridiano de coração. Então, quando eu faço isso, eu estou dissipando a energia, o excesso de tensão. Então, quando você tiver realmente com muita ansiedade, você pode fazer esse movimento de mão aqui e que isso vai auxiliar que a ansiedade reduza. Em dias mais tristes, em dias mais chuvosos, essa região da mão é onde fica um ponto importante do pulmão. Então, nos dias mais nublados, como a gente encontra hoje, é uma região que, se você massageia, ele ajuda bastante no processo. O meu, inclusive, está bem doloridinho, não sei o de vocês. O terceiro processo que auxilia muito na ansiedade é a meditação. A meditação ou respiração consciente são duas coisas que você tem que ensinar a sua mente a como fazer isso. Quando você está no processo de ansiedade, quando você percebe, a respiração ela para aqui, ela não está abdominal. Então, fazer com que ela desça para o seu abdômen é uma coisa que é de extrema importância. Você pode fazer isso simplesmente respirando. É um processo que faz com que você acalme, com que você baixe a sua energia. Você pode repetir esse ciclo quantas vezes você quiser. Uma caminhada ao ar livre, então você olhar um pouquinho o verde, você oxigenar o seu cérebro, faz com que a sua mente comece a se acalmar. No processo de ansiedade, a atividade física é essencial. E a meditação e respiração andam todas muito em conjunto. A yoga ela é muito completo para isso, ela te dá o exercício físico e o emocional também, quando a gente está falando de respiração. E a confiança. E confiança a gente se constrói. Confiança não tem um livro, não tem um método, você simplesmente precisa caminhar o seu caminho para ir ganhando a confiança de que você é capaz o suficiente de gerar, é capaz o suficiente de ser boa para fazer o que você quiser que seja feito. E que você tenha a diminuição do medo por amor. Então, quando você tenta controlar as outras coisas, controlar a vida, né, dos seus pais que você não quer perder, porque você tem uma ansiedade muito grande, então quando toca o telefone você olha e fala, nossa, pode ser meus pais, eles estão precisando de mim, alguma coisa assim. Quando a gente está falando do medo pelas relações amorosas, pelos filhos, pelo trabalho, são duas coisas que andam sempre muito em conjunto. Então eu te convido a que você reveja quais são as coisas que estão te trazendo a ansiedade. Se é por se achar não suficiente bom, pelo medo de não ser bom o suficiente, ter que provar o tempo inteiro que você consegue, ou se por medo, por amor, que você quer proteger, que você tem um medo de perder aquele controle. Então, ansiedade e medo são duas coisas que andam muito próximos. Geralmente, quem tem uma ansiedade muito grande pode ter uma depressão. Por quê? É tanto fogo nesse coração que o rim não suporta, ele seca, ele fica muito deficiente, entra num processo de medo, de insegurança muito grande que pode então me levar à depressão. Por onde eu começo a controlar a ansiedade então? De novo, pela mente. Quando eu paro e coloco em prática um autoconhecimento, meditação, atividade física, respiração consciente, acupuntura ou massagem. São as coisas que fazem com que você consiga voltar para dentro de você, se olhar como um ser uno, competente, bom o suficiente para gerar.
A confiança que você tem, e a confiança vem da palavra com fé. E a fé, realmente, você tem que entregar. Eu fiz uma enquete ontem e 100% das pessoas me disseram que confiam no tempo de Deus. E o tempo de Deus é o dele, não é o nosso. Realmente você confia? Que quando você tá ansiosa porque não chega o teu neném, ansiosa porque o teu relógio biológico tá pronto faz tempo e o relógio do universo não tá sincronizado, será que você não tem que desacelerar para conseguir sincronizar isso? Será que seu bebê consegue se conectar com você enquanto você está correndo? Né? Imagina que ele está correndo atrás de você na tua correria do dia a dia. Quando você para, você relaxa, você se acalma e você confia, você entrega de que as coisas são como elas têm que ser, eu chamo isso de fé. Quando você realmente confia sem um olhinho meio aberto. Você confia com os 2 olhos fechados, você entrega, você é grato pelo que você tem hoje e você controla o que você consegue controlar. O processo de ansiedade é aquele com que você consegue realmente parar e se olhar, identificar o que a ansiedade tem te causado, o que é essa ansiedade ruim que para. Não estou falando dos anseios, da ansiedade boa, aquela ansiedade que é gostosa, que você trabalha pelos teus projetos. Eu estou falando da ansiedade lá do lobo mau. Então a gente vai ter um lobo mau da ansiedade e um lobo bom da ansiedade. A partir do momento que você não nutre esse lobo mau da ansiedade, ele vai morrer de fome. Vamos alimentar o lado bom da ansiedade com pensamentos bons, com ações boas, com respirações conscientes, com meditação, com coisas que façam você voltar para dentro de você e você se ouça, com que você consiga voltar a produzir um muco cervical que você produzia lá quando você tinha 16 anos, 20 anos. Conecte-se com você. Eu vou estar sempre aqui, espero poder ter ajudado vocês um pouquinho a como lidar com o processo de ansiedade. O meu objetivo é sempre trazer informações referente a como você pode estar um pouquinho mais próximo no teu processo de engravidar. A cada passo que a gente dá é uma evolução. Você hoje sai um pouco melhor do que antes, do que quando você entrou. E esse caminho que a gente tem de confiança, de entrega, de gratidão, para que a gente consiga, então, o nosso bebê, ele é baseado em conhecimento. Esse é o meu objetivo com vocês. Passar todo o conhecimento, tudo que eu consigo em termos de método, de alimento, de técnica, para que você consiga, então, o seu bebê. A minha gratidão e até a próxima.